Em Marcos capítulo 13, versículo 5, beleza? Bom, uma parada que eu acho muito maneira é praticar esportes no mar. E por incrível que pareça, eu já fiz meia dúzia de aulas de canoa havaiana e surf. E aí, eu sei, pode parecer engraçado, mas já tentei. O importante é tentar. E eu lembro que numa aula de surf tinha uma certa correnteza que estava levando a gente para um certo ponto em que a gente deveria chegar. Era um canal e aí tinha essa correnteza e tinha esse ponto que estava ali nessa correnteza. E aí, depois que a aula acabou, eu fui guardar a prancha com o pessoal que estava tendo aula e, qual a melhor ideia se pensar, né? Quando está numa correnteza, você tem que chegar no ponto. Você pega a correnteza e vai tranquilo, de boa, não tem nenhum problema. E aí eu fui, peguei a correnteza ali, graças a Deus cheguei no ponto que a gente tinha combinado e não fui levado para sei lá onde. Bom, uma outra situação aconteceu mais no início desse ano. Eu e a Rafa, a família dela e uma outra família daqui da igreja, fomos para a região dos lagos. Eu nunca tinha ido, pelo menos eu não lembro de ter ido. E aí eu estava super animado para poder estar nesse passeio assim. Sempre falaram que as praias de lá são maravilhosas, e de fato são muito bonitas. E, à medida que ia passando o tempo, ia ficando cada vez mais animado para chegar lá. E aí uma das primeiras praias que a gente visitou foi a praia de Peró. Não sei aqui quem já foi, mas, maravilhosa. Naquele dia a água estava cristalina e estava batendo um pouco. Estava muito boa. E, quando está batendo um pouco, acho que é muito tranquilo, uma ótima oportunidade de um iniciante de bodyboarding começar a surfar. A galera levou uma prancha lá e, todo mundo pegou um pouquinho de onda e tal. E aí foi a minha vez. Eu peguei a primeira onda do dia. E aí, com a minha experiência de meia dúzia de aulas de surf de quilha, eu fui longe pra caraca, peguei a onda super maneira. E aí, quando você pega a primeira onda, você faz o quê? Vou pegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e aí, beleza. Então, quando eu fui, falei, vou voltar. Só que, meus irmãos, quando eu fui voltar, parecia que o mar estava cada vez mais violento. Eu fui voltando, remando, nadando e não conseguia. Não sei se eu estava em uma vala ou alguma coisa assim, mas eu não conseguia voltar. Não, parecia que, não estava dando certo. Eu fazia força e não estava adiantando nada. Só depois eu contornei a correnteza e consegui chegar num lugar seguro. E aí foi tudo mais tranquilo. E aqui eu dei 2 exemplos. Um de você ir a favor e outro contra a correnteza do mar. E a gente também pode pensar numa estrada ou qualquer outra coisa. E o mundo caminha em uma certa direção. E nós, cristãos, andamos na contramão. Se fosse numa estrada, seria uma mão do mundo e a contramão seria a nossa. E a direção do mundo leva à morte eterna. Mas a direção de Deus leva à vida eterna. E à medida que o tempo passa, se aproxima a volta de Jesus. Mas antes disso, muitas coisas vão acontecer. Nós vamos passar por inúmeros desafios. Então, vamos ver o texto de hoje. Muitos desses desafios estão aqui. E o contexto aqui é basicamente Jesus falando sobre a volta dele com alguns dos seus discípulos. E depois ele descreve um pouco de como serão algumas situações bem difíceis. Todo mundo já abriu Marcos capítulo 13, versículo 5? Amém? Misericórdia? Acho que todo mundo já abriu. Quem não tem Bíblia, vê com o irmão que está do lado. Beleza? Marcos 13, 5 diz: Jesus lhes disse, cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores.
Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Tão somente digam o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até aqui. Amém. Amém. Texto meio pesado, meio difícil de falar amém, né? Mas, poxa, é a palavra de Deus. Isso daqui é importante para as nossas vidas. E, toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. Bom, vamos para a nossa primeira lição do texto. Uma lição bem simples, mas super importante. A primeira lição é: a igreja sofrerá antes da volta de Jesus. E antes de qualquer coisa, preciso explicar aqui. Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, enfim, tudo que a gente vê por aí, precisa ser visto através da Bíblia. A Bíblia é a lente pela qual nós enxergamos o mundo, beleza? Tanto o que nós ouvimos nas aulas, ou nas conversas com os amigos, ou na conversa, enfim, qualquer lugar, na televisão que a gente assiste, tudo deve ser passado pela palavra de Deus, beleza? Você pode pensar assim, vi uma coisa na televisão, por exemplo, isso daqui está de acordo com a palavra de Deus? Isso daqui realmente é algo que Deus se agrada, que Deus concorda? Se sim, ótimo, beleza. Se não, deixa de lado, seja contra isso, não tenha isso no seu coração. Não deixa o seu professor, por exemplo, não deixa o seu amigo, sua namorada, ou qualquer outra pessoa definir o que é certo e o que é errado na sua vida. No dia que essa pessoa criar o universo, os céus e a terra, no dia que enviar o único filho para morrer e ressuscitar pelo perdão dos pecados do mundo, aí você pode pensar em ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Mas enquanto não fizer, não importa. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é sempre verdadeira. E tem um pastor que, para mim, tem umas frases muito maneiras, muito sinceras assim, umas frases simples, porém carregadas de verdade. O nome desse pastor é Josemar Bessa. E para mim a frase mais marcante dele é: o que a Bíblia diz que é pecado, a sua opinião não importa. Pesado, né? O que a Bíblia diz que é pecado, a sua opinião não importa. E não vai importar o que o seu amigo vai dizer, o que seu professor vai dizer, o que talvez até mesmo eu vá dizer, se eu disser algo que não é pecado e a Bíblia diz que é pecado, cara, eu vou estar mentindo. Se for algum pastor, vai estar mentindo. Só a Bíblia é verdadeira. Meus irmãos, pecado é pecado. Tudo bem? E eu vou falar essa palavra várias vezes para realmente ficar, firme no seu coração, para você ficar registrado mesmo. Tudo bem? E nós somos contra o pecado porque somos a favor de Jesus. E Ele é contra o pecado. Tudo bem? Nós pensamos, por esse motivo, diferente do mundo, de uma forma contrária ao mundo. O mundo tem a mentalidade pecaminosa, a mentalidade suja, a mentalidade corrompida. Mas nós pensamos de acordo com a santidade de Deus. Nós pensamos porque Ele é santo. Nós temos o pensamento dEle. Nós pensamos a partir da perspectiva dEle. Tudo bem? E em Lucas 9:23, que até foi o versículo do Go Camp que aconteceu algumas semanas, diz que Jesus diz, né? Se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga.
E negar a nós mesmos significa deixar de lado todas as vontades pecaminosas, todos os desejos maus, os pensamentos sujos e até mesmo certezas na nossa vida. Enquanto o mundo quer mais de si, dizendo que é tudo meu, é tudo para mim, eu devo ser aplaudido, eu devo aparecer, nós pensamos que seja mais de Jesus na minha vida, que não seja eu, seja Jesus, que toda glória, toda honra, todo louvor seja dada ao nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas e não nós. Ele é quem comanda, não nós. E tem uma música que a gente canta aqui na igreja que eu acho que reflete muito isso. E faz até referência ao versículo de João 3,30. A música diz: que eu venha a diminuir e que só o seu nome cresça. Que só o nome do Senhor cresça. Amém? E pensando sobre isso também, podemos citar Gálatas 2,20, em que Paulo escreve: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, como isso é profundo. Olha a segunda frase de novo desse versículo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é maravilhoso, isso é uma verdade profunda, incrível para o nosso coração, completamente diferente do mundo. Enquanto o mundo diz, meu corpo, minhas regras, muitas vezes para defender o aborto, defender o sexo sem compromisso, a libertinagem, nós dizemos, o meu corpo e as regras de Deus. O meu corpo é do meu Senhor. O mundo diz, pense sempre em você primeiro, você antes de tudo, você que deve estar antes de qualquer coisa. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, põe sempre em primeiro lugar o reino de Deus. Seja humilde. E aqui, só abrindo um parênteses, ser humilde não significa pensar menos de si, pensando, tipo, eu não consigo fazer isso, eu sou inferior. Não. Ser humilde é você pensar menos em si. Tudo bem? Você pensar menos em você e mais no outro. Por exemplo, você quer fazer uma outra parada que vai se divertir, mas tem o seu irmão que precisa de ajuda. Poxa, seja humilde, sirva esse seu irmão, ajude ele. Com certeza isso daí é ser humildade e não se achar menor do que o outro, pior do que o outro. Isso daí não é humildade, tudo bem? Mas voltando, o mundo vai dizer, cara, pega geral. Pega geral, não importa se é homem, se é mulher, não importa se é com 1, com 2, com 3, não importa, vai, segue o seu coração, não se preocupa com isso. É melhor você se arrepender por ter feito do que, enfim, ficar passando vontade. Vai, não se preocupa, você ainda é novo, não se preocupa, vai, dorme com qualquer um, vai para a cama com qualquer um, não tem nenhum problema. Meus irmãos, a Bíblia diz, cara, se você é cristão mesmo, você vai se guardar para o casamento. E você vai se casar com uma pessoa só do sexo oposto. Tudo bem? Não é para ficar pegando em geral, não. Você vai se guardar para o seu marido, para sua esposa. Beleza? O mundo vai dizer, traia antes de ser traído. Não dá mole. Poxa, vai nessa. Se você está com vontade, vai. Vai com esses relacionamentos abertos aí, não tem nenhum problema. Não se preocupa com isso não. Ou ainda, assiste esse videozinho do pessoal fazendo sexo. Vai tocando seu corpo, se descobrindo. Isso daí é bom, isso daí é prazeroso. Faz isso para se aliviar. Meus irmãos, a Bíblia diz que se a gente olhar para uma pessoa e desejá-la no nosso coração, nós já cometemos adultério, nós já pecamos. A gente poderia passar horas e horas falando de coisas do mundo e coisas da Bíblia, o que Deus fala e o que o mundo fala. Mas eu quero que vocês tenham em mente agora que nós precisamos estar firmes contra essas coisas, contra esses pensamentos e contra essas pressões que são impostas a nós diariamente. Não sei se você já sofreu alguma coisa ou outra, mas, mantenha-se firme na palavra, não ceda a essas pressões, tudo bem? Muitos vão querer que você defenda o aborto, a homossexualidade, o feminismo, a ideologia de gênero, o sexo sem compromisso, o uso de drogas abusivo e muitas outras coisas, inúmeras outras coisas. Essa é a pauta secular.
Nós não apoiamos essas coisas. As nossas ideias são da Bíblia e essas são contra. E por nós seguirmos a Bíblia, condenarmos essas práticas, nós somos odiados. Somos muito odiados. Vão nos acusar de inúmeras coisas, inúmeras mentiras. Vão nos acusar de sermos homofóbicos. Mas a Bíblia diz que nós odiamos pecado, mas amamos o pecador. É o que nós acreditamos, não é mesmo? Se uma pessoa homossexual, por exemplo, chegar aqui na igreja, ela vai ser muito bem-vinda. Nós não vamos concordar com o que ela faz. Da mesma forma que não vamos concordar com quem adultera, com quem mente, com quem rouba, com quem pratica qualquer outro tipo de pecado. Nós somos contra o pecado. Infelizmente, lutamos contra isso diariamente nos nossos corações. Mas nós precisamos ser contra isso. Mas se uma pessoa aqui chegar e for homossexual, por exemplo, nós vamos receber com todo o amor do mundo. Tratar como Jesus trata essa pessoa. Tudo bem? Nós vamos ser acusados também de sermos machistas. Mas a Bíblia diz para o homem tratar a sua mulher assim como Cristo morreu por sua igreja. A gente fala que o homem tem que tratar a mulher com todo respeito. E a mulher também tem que tratar o homem com todo respeito. Mas essas pessoas não entendem. Preferem nos chamar de machistas. Preferem colocar várias mentiras em cima de nós. Vão nos chamar também de retrógrados. Mas a Bíblia diz para a gente viver em novidade de vida. Vão nos chamar de violentos. Mas Jesus nos chamou para sermos pacificadores. E vamos receber vários rótulos que não são verdade ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada. Mas a gente precisa estar firme contra isso. E um ponto importante aqui que eu quero reforçar é que muitas pessoas vão pensar de acordo com o pecado. Infelizmente, isso é normal. Vão apoiar inúmeros pecados, vão seguir inúmeras religiões, vão ter outros pensamentos, ter cosmovisões completamente diferentes das que nós temos. Mas nós devemos respeitá-las. Sim, devemos prestar todo respeito a essas pessoas. Por exemplo, se há alguma pessoa homossexual ou transexual na sua turma, poxa, você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite. Poxa, vai abrir a porta para essa pessoa passar. Você vai, poxa, falar com essa pessoa com educação, com carinho. Assim como Jesus trata você. Não, poxa, deixa essa pessoa de lado. Não discrimine essa pessoa. Elas estão pecando deliberadamente. Estão no erro, na lama do pecado. Mas um dia você também foi assim. Um dia você também estava cego. Um dia você também estava sujo, impuro. Se não fosse Jesus entrando no seu coração e renovando a sua vida, você seria igual ou até mesmo pior que todas essas pessoas. Mas lembre-se, a tarefa do cristão é pensar de uma forma completamente diferente. Pensar na contramão do mundo. Beleza? Segunda lição. Nas tribulações, o Espírito Santo nos guiará. Muitas vezes, nós podemos imaginar que nessas situações de perseguição, onde as pessoas nos discriminam, têm preconceito com a gente, podemos pensar que Deus se esqueceu de nós. Como nós temos falhas, a memória curta, a memória falha, temos a tendência a pensar desse jeito. Mas não é verdade. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, nós lembramos que Ele é o Senhor, que Ele cuida da gente, que Ele é quem está ali segurando a nossa mão nesses momentos difíceis. E a gente tem certeza que Ele pode nos dar força e coragem. Podemos tomar como exemplo o povo de Israel saindo do Egito. Não sei se você lembra dessa cena, mas o povo de Israel estava saindo e teve uma hora que os egípcios iam atrás dele, correndo, perseguindo. O que Deus fez? Protegeu esse povo, não deixou os egípcios pegarem o povo de Israel. E mais que isso, abriu o mar no meio. Abriu o mar. Olha que milagre impressionante. Ou ainda, nós podemos pensar das vezes que Deus livrou da vida à morte.
do perigo. Se você quer ver quantas coisas Davi passou e que Deus protegeu, cara, é só ler o livro de Salmos. É maravilhoso. Você consegue ver, tipo assim, como que Davi estava angustiado, como que ele precisava de Deus. E Deus foi e cuidou dele. Deus o salvou, tirou de vários problemas. E Ele pode fazer isso com todos nós. Nós também sofremos perseguições. Infelizmente, sofremos vários desafios ao longo da nossa caminhada. E precisamos estar fortes. Mas Ele sempre está com a gente. E trazendo dois exemplos pessoais, né? Eu lembro que quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, para fazer vestibular, essas coisas, né? Um professor de filosofia, que alguns aqui tiveram o prazer, ou não, de ter aula com ele. Eu lembro que uma aula mais relacionada à teologia e tal, ele começou a falar um monte de heresia. Foi inventar capítulo da Bíblia, inventar versículo, coisa assim, que não tem nada a ver. Ele chegou na turma falando que quando a gente nasce com um pontinho de luz, um pontinho de salvação no nosso coração, e à medida que a gente vai fazendo boas obras, a gente vai expandindo essa salvação até que a gente seja plenamente salvo. Cara, meu Deus, que doideira! A Bíblia não diz nada disso, beleza? A Bíblia diz que a gente é completamente ruim, que a gente é completamente pecador. Mas aí, vendo isso, ouvindo isso, poxa, Deus incomodou muito meu coração para ir lá e falar com esse professor no dia seguinte. Logo eu, uma das pessoas mais tímidas da turma. Mas ele foi e, poxa, me levantou para isso. E aí eu falei, com toda a tranquilidade do mundo, poxa, professor, realmente a Bíblia diz isso, não diz tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí ele foi falando, não é assim, é assim, é assim, assado. Eu, poxa, não é assim. Não é assim. E aí, quando ele viu que, poxa, ia perder uma simples conversa, um debate, assim, com um moleque de 17 anos, ele falou, vou então embora falando, foi embora de fininho. Gente, muitas vezes é assim. Não tenha medo de falar com essas pessoas. Como diz o pastor Daniel, poxa, seja firme. Muito provavelmente, você tem muito mais estudo bíblico do que essas pessoas. Mas ainda assim, sempre tenha a Bíblia com você, sempre tenha a Bíblia na sua mente. Beleza? Da mesma forma, aconteceu, só que de uma forma um pouco pior, na semana passada. Eu estava apresentando um trabalho na faculdade e, para quem não sabe, faço faculdade de psicologia e muitas pessoas dessa faculdade, desse curso, não gostam de cristão, então é um grande desafio, né? Mas eu estava apresentando esse trabalho e li um trecho, assim, da Bíblia, né? O texto de Eclesiastes 3, logo no início desse capítulo, que fala que tem tempo para tudo. Você, basicamente, tem um tempo para estudar, trabalhar, né? Você tem um tempo de descansar, você tem um tempo de estar com as pessoas que você gosta, você tem um tempo para estar na igreja, tem um tempo de fazer todas as coisas. É basicamente para você ter uma vida equilibrada, beleza? E foi tipo isso que eu falei na apresentação. Porém, como é da Bíblia, né? Como é um texto bíblico, as pessoas não aceitaram. A professora, não aceitou, achou que isso daí não é bom, que não tem nada a ver com a matéria. E aí fui acusado de ser autoritário. Fui acusado de, querer impor a minha religião na turma. Fui acusado de, por causa disso, ser violento. Não era nada disso. Além disso, a professora queria me diminuir diante de todos, queria me humilhar diante da turma. E, infelizmente, eu não sou o único que passa por isso. Tem gente que passa por situações muito, muito, muito piores na faculdade, na escola, às vezes dentro de casa ou no círculo de amigos, mas nós precisamos estar firmes. Mas o interessante dessas situações é que parece que Deus traz uma tranquilidade para a gente, traz uma paz. Nesse dia que eu contestei o professor de filosofia, eu falei com a maior tranquilidade possível, nem parecia que era eu.
falei com todo respeito. Se fosse por mim mesmo, eu ia apontar um dedo na cara e falar: cara, você está errado, meu irmão. Você está falando heresia, que coisa é essa que você está falando? Mas, poxa, Deus controlou o meu coração, as emoções, segurou minha língua e falou: fala com tranquilidade. Da mesma forma foi na semana passada com essa professora. Ela queria discutir e, poxa, com inúmeros argumentos errados, mas falei: cara, poxa, não vale a pena ficar discutindo com a professora. Para quê? Não vai mudar nada. A gente precisa ter sabedoria nesses momentos. E, poxa, se você pedir sabedoria a Deus, Ele dá a você. Ele dá paz, Ele dá paciência para você. Ele dá tranquilidade. E, poxa, é normal ficar chateado. Eu mesmo fiquei chateado nessa última situação. Mas, poxa, Deus tem acalmado o meu coração ao longo desses dias. E tem acalmado até hoje. E Ele tranquiliza a gente de uma forma impressionante. E um dos grandes exemplos para mim na Bíblia sobre isso é o caso de Estevão, em Atos. Poxa, ele foi apedrejado até a morte. Ele foi apedrejado até a morte. Mas mesmo assim, ele orou pelos seus inimigos. Meus irmãos, sinceramente, por você oraria pela pessoa que está te matando? Falando por mim, eu não oraria. De verdade, seria algo muito difícil para mim. Mas, poxa, com certeza, Estevão estava cheio do Espírito de Deus, conseguiu ser até mesmo misericordioso com as pessoas que não foram misericordiosas com ele. E mesmo sendo apedrejado, ele orou pelos seus inimigos e foi fiel até o fim. Até o fim. É isso que nós devemos ser. Eu sei que é muito difícil viver nessas situações. De verdade. Muitas vezes eu não consigo imaginar o sofrimento que alguns aqui passam. Mas se tem uma notícia boa que eu posso te dizer, é que tudo isso tem um fim. Lembre-se, tudo isso tem um fim. E tem uma música daqui da igreja, outra música, que fala isso de uma forma impressionante. Uma música maravilhosa, que, poxa, com certeza fui muito abençoado quando vi essa música inúmeras e inúmeras vezes. É emocionante. A música diz: as guerras acabarão, a criação viverá em paz. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Todo sofrimento vai ter fim. Tudo que a gente escuta de rótulos que a gente tem das outras pessoas, quando as pessoas ficam zoando a gente por seguirmos a Cristo, quando as pessoas querem nos humilhar, querem acabar com a gente, meus irmãos, isso tem fim. Isso tem fim. Não haverá tristeza ou dor com nosso Senhor. Todo o sofrimento acabará, a escuridão, o choro e o temor, tudo na presença do Senhor vai acabar. Isso é maravilhoso. Não existe notícia melhor do que essa. Nós veremos o nosso Senhor face a face e louvaremos a Deus para todo sempre. Amém? Isso é maravilhoso. Não existe notícia maior que essa. Não existe nada melhor do que isso, meus irmãos. Se alegre com isso. Se alegre com isso. Em meio a essas lutas, louve ao Senhor. Vai ser difícil, mas com certeza tem um fim. Tem um fim. Amém? Diante de tudo que a gente ouviu, tem uma aplicação. A aplicação é: mantenha-se firme na palavra de Deus. Meus irmãos, tenha um coração ancorado na Bíblia. Tenha um coração ancorado na Bíblia. Quando o nosso coração está cheio do que está escrito nesse livro, a gente não dá espaço para essas ideias malucas que nós ouvimos por aí. A gente não tem isso. Nosso coração está cheio de Deus, está cheio da palavra de Deus. E qualquer maluquice que a gente escuta por aí, deixa de lado, nem entra no nosso coração. Nosso coração está blindado com a palavra de Deus. Então, cara, busque conhecer a Bíblia cada vez mais. Cada vez mais. Como que você pode fazer isso? Bom, primeiramente, óbvio, leia a sua Bíblia. Simplesmente leia a sua Bíblia. Estude a Bíblia todos os dias. Busque livros
pregações, busque, enfim, inúmeros recursos para estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia mais a fundo, para conhecer o nosso Deus mais a fundo. Além disso, faça discipulado, tire dúvidas com os pastores daqui da igreja. Ou também você pode ouvir louvores, por que não? É muito bom para decorar alguns versículos da Bíblia. Isso é maravilhoso. Falando por experiência própria, quanto mais eu conheço da Bíblia, mais eu vejo que ela é de fato a palavra de Deus, que ela de fato está certa e que o mundo está completamente errado. A gente vê que nós estamos caminhando para a direção certa e que o mundo está indo para a direção errada. Nós vemos isso de uma forma muito clara. Cada dia que você estuda a Bíblia, além disso, você se aproxima de Deus, você conhece mais o caráter de Deus e passa a se parecer mais com Ele. Jesus é o nosso maior e melhor exemplo que nós temos na história. Leia a Bíblia, conheça cada vez mais. Eu garanto que se você foca na Bíblia, se você realmente vive querendo aprender mais disso, poxa, Deus vai te abençoar, cara. Deus vai transformar o seu coração de uma maneira impressionante, como tem transformado o meu todos os dias. E uma coisa quando eu lembro, quando eu falo disso, é de um cavalo. Simplesmente um cavalo. Você já parou para perceber que muitos cavalos usam uma espécie de viseira na cabeça deles? Quem aqui já viu isso? Pô, maneiro. Uma boa galera aí já viu. Bom, o nome dessas viseiras é antólios ou antolhos. Não sei como é que pronuncia esse troço, não. Fala do jeito que você quiser. Eu vou falar antólios aqui e esperar que esteja certo, mas eu não tenho certeza se é isso, não. Mas, trazendo para a nossa perspectiva, né? Antes disso, né? Qual é a função disso, dessas viseiras, desses antólios? É simplesmente impedir que o cavalo se distraia do caminho. Ele está seguindo um certo caminho e aí vem alguma coisa do lado. Se ele tiver com esses antólios, ele não vai se desviar, ele não vai se distrair ou se assustar com algo que está do lado dele e que não está na direção dele. Tudo bem? Entendendo isso, a gente pode trazer agora para a nossa perspectiva. E se a gente fôssemos cavalos, por exemplo, os nossos antólios deveriam ser indicados, assim, devem ser direcionados a Jesus. Somente Ele, somente o Senhor. Quando nós estamos com a palavra no nosso coração, os nossos antólios estão virados para o nosso Senhor. O nosso Senhor é o nosso maior foco, é o nosso único foco. Então, nós podemos ouvir todo tipo de besteira, mas o nosso foco é o Senhor. Nós podemos sofrer perseguição, mas o nosso foco é o Senhor. Nós podemos sofrer preconceito, mas o nosso foco é o Senhor. Podemos ser até mesmo levados à morte, mas que a gente não se desvie do caminho, da verdade e da vida. Somente o Senhor que nós devemos focar. Quando a palavra está no nosso coração, nós podemos focar no Senhor e ignorar todas as maldades que temos no mundo. Mais que isso, a palavra também pode ampliar a nossa visão. Ela pode ampliar o nosso olhar. A gente não vai mais olhar para nós mesmos, mas vamos perceber o próximo. A gente deixa de ter essa mentalidade egoísta do mundo, de falar que é tudo meu, que não importa o outro. Não! Quando nós estamos cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, cara, nós olhamos para o lado, olhamos para o nosso irmão, poxa, está precisando de ajuda, vou te ajudar. Mais que isso, nós passamos a pregar a palavra de Deus. Temos ela no nosso coração, mas que a gente não contenha isso no nosso coração. Que a gente possa mostrar isso para todo mundo, para qualquer lugar que a gente vá, seja nas aulas, seja no nosso trabalho, seja dentro de casa, seja na academia, em qualquer outro lugar. Poxa, seja um reflexo de Deus na sua vida. Mostre Jesus, o quanto Ele tem trabalhado no seu coração. Faça isso todos os dias. Enfim, mostre isso com o seu coração, com as suas atitudes, com as suas palavras. Poxa, que a gente possa compartilhar para todos na nossa vida a mensagem da salvação. Amém?
Pregue o Evangelho, meu irmão. Pregue o Evangelho. Não vai ser fácil. Com certeza vai ser um dos maiores desafios que você vai ter na sua vida. Se não o maior. É a vida, cara. É a vida. Mas tem um relato de Paulo em Filipenses que ele resume que tudo isso vale a pena. Ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver é para Jesus, tendo contato com Jesus o maior tempo possível, realmente entregando a sua vida para Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus hoje? Poxa, você tem essa oportunidade, esse privilégio de entregar o seu coração para Jesus, seja a primeira, a segunda ou a milésima vez. Entregue-se para o nosso Senhor, entregue para o nosso Salvador. Seguir a Cristo, viver por Cristo, é que você não vive mais pelos seus planos e seus pensamentos. Agora os pensamentos são de Jesus, os planos são de Jesus. Você vai passar a pensar como Jesus. E se morrer, é lucro. Você vai ver o seu Criador face a face, o seu Salvador face a face. Não existe nada melhor do que isso. Como a gente anseia por isso, meus irmãos. Como a gente anseia por isso. Agora, para concluir, queria deixar um versículo aqui, que é Josué 1:9, o que Deus fala para Josué logo no início do livro. Ele diz assim: ouça com todo o seu coração, ouça com todo o seu coração. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Vou ler mais uma vez para ficar no seu coração. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meu irmão, ser servo de Jesus não é fácil. Não é fácil pregar a palavra de Deus, mas eu garanto, vale a pena. Não é fácil ser perseguido, você sofrer qualquer tipo de violência por amar a Cristo, por entregar sua vida ao seu Salvador. Mas com certeza valerá a pena, e essas dores terão um fim. Tenha o Senhor e a sua palavra em seu coração, caminhando na contramão do mundo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque sabemos que você é o Senhor que não nos abandona aqui. Nós sabemos que o Senhor olha para a gente em cada passo que a gente dá, Pai. Obrigado por tudo isso, Senhor. Obrigado porque a sua graça e a sua misericórdia se renovam a cada manhã. Nós queremos entregar os nossos corações, as nossas vidas, os nossos planos assim para o Senhor, Pai. Entregamos até mesmo as nossas lutas ao Senhor, que a gente possa seguir os seus passos. Se a gente sofrer perseguição, que a gente consiga se alegrar, porque a gente sabe que nós estamos seguindo o Senhor. Nós sabemos que nós estamos sendo cuidados por Ti, Pai. Então, por favor, que a gente seja forte e corajoso, que a gente seja fiel e que possamos realmente dar glórias ao Seu nome em cada momento, que a gente se lembre em cada luta que Você está conosco, Pai. Por favor, que essa noite seja noite de salvação, que essa noite vários corações distantes possam voltar a crer, Pai. Que nessa noite corações sejam renovados mais e mais vezes, Senhor. Por favor, que a gente saia daqui transformados e cada vez mais firmes na Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.